Ciao a tutti! Bom, como faz muito tempo que eu não faço uma receita assim direitinho, desde o início até o fim, posto para vocês aprenderem no canal do YouTube. Então hoje é o dia, fazia muito tempo que eu não fazia isso, fiquei com vontade aqui de... eu falo que é minha fuga para desestressar, para ficar bem, então eu gosto de cozinhar. Então vamos lá. Então hoje eu escolhi aqui uma receita muito tradicional, claro que italiana, que é o chamado tiramisu, que é um doce feito com aqueles biscoitos molhados, demolhados no café, e aí você coloca o queijo mascarpone, polvilha com cacau por cima. Então é um doce bem tradicional e nós vamos fazê-lo do início ao fim. Nós vamos fazer tudo que esse doce utiliza fazendo, não comprando, né, as coisas prontas, tá? Até para vocês aprenderem, ver como é que é, né? Fica muito mais legal porque foi você que fez. Então sigam a receita, os passos, passo a passo aí, e dá para fazer bem simples, tá? Só ir executando. Então para esse doce, que vai render para ir para umas 6 pessoas, então vocês vão precisar creme de leite fresco, um bom creme de leite fresco, tá bom? Não é leite, é creme de leite, não é creme de leite de caixinha, nem de latinha, é creme de leite fresco, qualquer mercado tem, meio litro. A gente vai precisar de 50 ml de limão, tá? Para coalhar esse creme de leite, tá? Então, como é que eu pego? Um limão é meio limão? Eu não sei, porque vai depender do seu limão, se tem suco, se ele não tem. Então, vou simplificar para vocês. Arrume uma seringa, farmácia tem, tá? Normalmente elas são de 5 ml mesmo, tá? Então é essa quantidade que a gente vai usar, 5 ml de suco de limão, tá bom? Uma pentola, né? Uma panelinha para a gente esquentar esse creme de leite. E aí sim, um termômetro, tá? Que a gente vai aquecer isso aqui até os seus 80 graus. Depois a gente abaixa, depois sobe de novo até 80 graus, coloca aqui o nosso suco de limão. E aí ele vai esfriar, pronto, e aí não vai precisar. Mas essa temperatura que é antes da fervura, então seria bom vocês terem um termômetro. Eu tenho um digital aqui, mas vocês precisariam ter um termômetro, tá? São também em casas de produtos para confeitaria, tem lá, é baratinho. Então são bem simplesinhos e já ajuda bastante, tá? A única coisa que é chata nessa receita é justamente a temperatura, tá bom? Se não, então não tenho, como é que eu faço? Bom, vai até você perceber que ele começou a borbulhar, que tá ali nos 90 e pouquinho, desliga, espera ali uns 5, 6 minutinhos, ele vai cair para esses 80 graus e aí sim, vocês têm essa noção dessa temperatura, tá bom? Depois vocês vão aquecer ele de novo com a mesma tanto, e aí espera, em vez de esperar 5 minutinhos, espera 10, porque aí ele tem que cair para 60. Fechou? Então tá lá, vamos iniciar então o nosso doce. Eu vou aproximar a câmera aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo e a gente vai fazendo passo a passo. Bom, aqui então não tem muito segredo, tá? Então vamos colocar aqui o creme de leite. Um bom creme de leite. A gente vai levar ao fogo e assim que ele tiver com os seus 80 graus, a gente para o cozimento dele aqui, tá? É mais para a parte líquida do leite ir embora, tá bom? Vamos lá. Então vou dar um tempinho aqui. Agora ele está gelado. Olha lá, tá com 27 graus ainda, tá bem geladinho porque acabou de sair da geladeira. Bom, tá lá, ó, tem um outro termômetro aqui também, ó, que aqui dá para vocês acompanharem. Ele chegou lá nos 80 graus. Então eu desliguei, acabei de desligar, vou esperar ele baixar para 60. Quando ele estiver no 60, novamente a gente coloca ele em 80 graus e é onde a gente vai acrescentar então o limão, tá bom? Então vou deixar aqui uns 5 minutinhos, ele vai baixar dessa temperatura e a gente volta então para preparar o nosso creme de leite. Vamos lá, olha lá, ó, 5 ml, tá bom? E aqui a gente só coloca lá. Vamos mexer aqui
uns 2 minutinhos manualmente, fogo desligado, para esse limão alcançar todas as partes aqui da panela, tá bom? Feito isso, tá desligado, eu vou tampar e deixar esfriar por 3 horas, tá? Então respeitem esse tempo aqui, é o tempo que ele vai começar a se transformar aqui no nosso queijo mascarpone. Bom, vamos lá. Voltamos então com a preparação do nosso mascarpone. Então a nossa preparação ficou aqui por 12 horas, deixei umas 2 horinhas ela esfriar pela temperatura da panela, depois foi para a geladeira e completou lá mais 10 horinhas, eu deixei a noite inteira, então, né, deu aí essas 12 horinhas. Agora o que nós vamos fazer? A gente precisa de uma tigela, né, usando aqui um bowl aqui, e uma peneira, ou se vocês não tiverem uma peneira, pelo menos um paninho. E aí, se vocês não têm a peneira, vocês vão colocar aqui, ó, pregadorzinho de roupa em volta aqui para segurar, para ela não descer, tá? De qualquer forma, a peneira não pode encostar no fundo da travessa que vocês tiverem, porque o soro aqui da nossa preparação vai ficar escorrendo e aí ele não pode encostar, tá bom? Bom, então um pano limpinho e aí a gente vai simplesmente aqui despejar a nossa mistura. Vocês vão ver que ela está bem grossinha aqui no nosso tecido, e ele vai ficar aqui por 24 horas. Então vai ficar um dia aqui decantando aqui na geladeira. Bom, aqui não tem segredo, é só isso aqui, e aí a gente tampa e vai para a geladeira e deixa lá durante um dia, tá bom? Então, para aproveitar a receita de vocês, façam isso sempre cedinho, porque aí no outro dia cedinho ela está pronta e vocês têm o dia inteiro para fazer a preparação que vocês querem. Então, tá aqui a nossa preparação do nosso queijo mascarpone. Nesse meio tempo, eu vou fazer, como vocês conhecem, né, as bolachas champanhes, que são os savoiards, são os biscoitos savoiards, tá? A gente vai fazer tudo do nosso tiramisu. Então, enquanto isso aqui vai ficar na geladeira, a gente vai preparar os biscoitos savoiards. Até daqui a pouquinho. Vamos lá então para a preparação dos nossos savoiards. São, para quem, né, conhece por outro nome, é o biscoitinho champanhe, aquele que tem um açúcarzinho por cima. Para a preparação do nosso tiramisu. Para isso a gente vai precisar de ovos, farinha de trigo, fécula de batata e açúcar, tá bom? Então, aqui para a nossa receita, vou colocar aqui, ó, 60 gramas de açúcar. Vou colocar aqui 80 gramas de fécula de batata. E vou colocar também 80 gramas de farinha de trigo. Tá bom? Bom, vamos peneirar aqui, tirar todos os gruminhos aqui da nossa preparação. E a gente vai separar então as claras das gemas, bater em clara em neve ali, depois a gente acrescenta as gemas e aí vai acrescentar essas farinhas aqui, a parte seca, tá bom? Alguém vai perguntar, fermento vai? Não vai, tá bom? E a única coisa que vocês vão precisar depois, para facilitar, é um saco de confeitar, para a gente poder modelar os nossos savoiards. Vamos lá então para a preparação. Ó, então ficou batido aqui a nossa clara com a nossa gema.
E a gente agora vai começar a acrescentar aqui aos poucos a nossa massa, as nossas farinhas, tá bom? Incorporar devagar. Vai ficar uma massa bem cremosa. E aí eu mostro o ponto para vocês. Sobrou um pouquinho aqui. Pronto. Vou dar uma aceleradinha para incorporar. E aí tá pronta. Tá, então ficou a nossa massa aqui. Ó, ficou uma massa cremosa, tá bom? Agora a gente vai pôr no saco de confeitar e vai fazer as bolachinhas. Bom, então nós temos aqui o nosso saco de confeitar. Nossa massa já está aqui dentro. E aí a gente vai modelando aqui os nossos biscoitos. Forno 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Aí vamos usar aqui açúcar de confeitar e açúcar normal. Tem um pouquinho aqui, vamos otimizar o máximo aqui. Ah, que força, tem que fazer isso aqui. Lembrando que essa receita aqui eu estou fazendo para 6 convidados, tá? Se vocês quiserem aumentar o número, é só ir dobrando a receita. Então nós temos aqui, pegando aqui o açúcar. Então ó, a gente vai jogando um pouquinho por cima. Açúcar cristalzinho. Aí, forno. Muito bem, então aqui estão os nossos biscoitinhos savoiards. A gente vai deixar eles acabarem de esfriar. Ó, assadinho, bem assadinho, tá bom? E aí, vou acondicioná-los em um recipiente que não entre umidade para amanhã, porque hoje vai ficar 24 horas o nosso queijo mascarpone curando. E amanhã a gente então utiliza os biscoitos, tá bom?
Tem mais. Bom, dando sequência no nosso creme, esse creme que é feito com o queijo mascarpone, a receita tradicional é feita com ovos na temperatura ambiente, então eles não são cozidos. E aí eu tenho muito receio, né? Então as pesquisas indicam aí que de 30 mil ovos, sempre um está contaminado. Então é muito grande esse número aí de contaminação pela salmonela, tá? Então eu prefiro fazer aqui uma pastieira aqui e a gente vai misturar, tão saborosa quanto, vai ficar muito legal. Então o que eu tenho aqui? Já coloquei aqui 200 ml de leite, tá bom? A gente vai colocar aqui nesse leite, enquanto ele está fervendo aqui, eu tenho aqui já a pasta da baunilha, tá bom? Então vou colocar aqui, pastinha da baunilha. Se vocês não tiverem, coloquem fava. Se não tiverem, então não tem muito o que fazer, vocês vão colocar então a essência de baunilha, tá? Não vai ficar igual, o alcance não é o mesmo, mas ajuda, tá? E aqui a raspa de um limão siciliano para aromatizar todo esse leite aqui. Bom, enquanto esse leite aqui está aromatizando, ele vai entrar já em fervura. Vou baixar bem o fogo aqui. Aí a gente vai pegar uma outra travessinha e eu vou colocar aqui, para essa quantidade aqui de 200 ml, eu vou colocar aqui, ó, 2 colheres de açúcar, uma colher de amido. Deixa eu ver se eu consigo alcançar aqui, ó. Uma colher de amido, foi até demais, tirar um pouquinho. Então esse creme vai ficar muito duro. E eu tenho aqui já 2 gemas de ovos grandes peneiradas, tá? Então já vou misturar aqui. Então aqui a gente já incorpora. Então ele já está incorporado, tá bom? Bom, nosso leite aqui já alcançou a fervura. Então nesse estágio, o que eu vou fazer? Eu vou coá-lo. Eu não quero as raspinhas do limão que estão ali aromatizando, tá? Então a gente vai coar esse leite. Vou voltar aqui. Tá bom? Então eu vou descartar isso aqui. E aí eu volto então com o leite pra cá. Vou lá de novo, novamente, deixar o fogo bem baixinho. E aí eu vou entrar com a minha mistura aqui de gemas e amido. Pronto. E aqui eu vou mexendo. Então o amido vai gelatinizar, né, esse creme, enquanto a gema do ovo vai aqui coagulando as proteínas, tá? Então vai virar um creme isso aqui, ó. Já começou a engrossar. O fogo está bem baixinho. Vamos misturando aqui, aproximadamente aí uns 2 minutinhos. E nós temos aí um creme, uma patisseira deliciosa aqui. Sem correr risco de contaminação, sem nada. Hoje em dia não dá para brincar mais. Bom, tá aqui, desliguei o fogo.
Segurar mais um pouquinho. Vou pegar mais um bolo. Vou pegar aqui o nosso pão duro. Nosso querido pão duro. Quentinho, então não vou arriscar não. Ó, então o creme, ó, ficou creme, tá bom? Transferindo para um bolo. E agora, filme. O filme vai chegar lá no fundo. Eu quero que o filme grude no nosso creme. Senão ele vai criar aquela película bem rija. Parece uma casquinha, né? Eu não quero isso. Então a gente coloca aqui. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Tá? E aqui vai para a geladeira até o momento da utilização para nossa mistura com mascarpone. Vai estar gelado isso aqui. Vamos lá. Olá! Bom, então vamos ver como é que ficou o nosso mascarpone. Ficou então as 24 horas na geladeira, tá? E aí a gente deixou a peneirinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, olha o que tem de soro, tá? E aí nós temos aqui a nossa peneira, o nosso queijo. Vou pegar uma travessinha aqui, ó, olha lá como ele sai, ó, viu? Vou pegar tudo o restinho aqui, isso aqui vale ouro. Então olha aqui a consistência dele aqui, ó. Olha que queijo cremoso, maravilhoso. Muito bem. Vamos então ver aqui o seu sabor. Saúde. Perfeito. Então vamos deixar agora na geladeira. Como ele não tem conservante, não tem nada disso, vai durar aí na geladeira aí uns 2, 3 dias no máximo, tá? Então vocês têm que usar, porque senão vocês vão acabar perdendo. Feito? Aí vamos para o próximo passo do nosso tiramisu, feito todinho por nós. Bate a tutti! Bom, então vamos finalizar aqui o nosso creme do tiramisu. Então nós vamos colocar aqui, ó, vou tirar aqui para ficar mais fácil para vocês, o nosso mascarpone. E vamos colocar a nossa pasticeira. E aí a gente vai bater, incorporar e fazer o creme, tá? Deixar ela aerar um pouco. Aí de 5 minutinhos a gente volta para a segunda parte. Bom, então voltamos agora para fazer o banho de café, tá? Então tem aqui aproximadamente aí 150 ml de água. Café solúvel, vocês podem fazer o café natural. Tá? Vou colocar aqui um cafezinho. Razoável, não precisa ser muito forte nem muito fraco, tá? Então tá aqui. E aí eu vou colocar um licor. Pode ser um próprio licor de café. Vou colocar aqui um Carolans, Baileys, Amarula, o que vocês quiserem. E aí a gente vai demolhar os nossos savoiards, os nossos biscoitos nesta calda aqui. Então, vamos lá, vou colocar aqui. E vamos pegar os nossos biscoitinhos para ir montando já o nosso tiramisu. Vamos lá então montar? Bom, pegamos os nossos biscoitos aqui, ó, passadinha no café.
E vamos colocando aqui no fundo. Deixa eu dar uma demolhada aqui. Não deixem muito tempo no café, porque senão ele vai ficar muito mole, né? Aí a gente vem aqui com o nosso creme. E vamos completando aqui. Ó. Vamos para a segunda camada. Aqui eu vou pegar alguns pedacinhos, alguns lugarzinhos aqui que ficaram sem. A gente dá uma completada aqui. Bem distribuído. Mais um creme. Mais uma camada. Então o doce é relativamente fácil. É que nós fizemos o mascarpone, então ele demorou um dia para ser feito, né? O biscoito também, algumas horinhas para fazer o biscoito, mas vocês podem comprar, que aqui a gente encontra como biscoito champanhe. Compra já o mascarpone, tem no mercado. E podem também montar, não tem problema nenhum. Então tá aqui, e a gente vai aqui na última camada. Ó, deu certinho, hein? Tá? Lembro que o custo, dependendo do mascarpone que vocês forem comprar, mais em conta aí vocês vão achar aí por R$50. O mais caro, R$160, dependendo da região, qual o produtor da Itália, enfim. E o do próprio doce, né? Tiramisu. Por aí nos restaurantes aí vocês vão encontrar na média aí de 35, 40 reais o pedaço, né, a porção de sobremesa. Então aqui tranquilamente, aqui bem servido mesmo, hein, sendo bem generoso, 6 convidados assim, tranquilo, tá? Agora eu vou arrumar aqui direitinho e vou mostrar para vocês como é que a gente vai polvilhar, fechando aqui o chocolate, o cacau, tá bom? Bom, o que eu fiz aqui? Para não sujar em volta, tá? Porque eu vou polvilhar cacau, eu coloquei um papelzinho de manteiga aqui em volta, tá? Dei uma alisada aqui para ficar bem acabadinho. E aí agora a gente vai polvilhar o cacau. Ah, eu não quero. Você pode não fazer isso, tá? Você pode simplesmente polvilhar o cacau e depois ficar passando o guardanapo em volta aqui. E aí a gente vem aqui e vai polvilhando o cacau aqui. Engraçado que o tiramisu, os mais desavisados, na primeira mordida você puxa o ar e vem o pó do cacau e você acaba tossindo. Acho que é a primeira vez que todo mundo come isso aqui, passa por isso, é muito engraçado. Bom, tá aí.
Agora a gente vai retirar então com cuidado aqui o nosso papel. A parte mais chatinha. Devagarzinho. Puxando aqui. De qualquer forma, vamos dar mais uma passadinha aqui. Dá sempre aquele acabamento bem legalzinho. E pronto, tá aqui provavelmente o doce mais famoso internacionalmente da Itália, tiramisu, feito passo a passo, tudo foi feito aqui. Savoiards, as bolachas, os biscoitos, o queijo mascarpone, o creme e toda a montagem. Tá bom? Baci a tutti! Olá, bom? Tenho aqui para vocês uma receita maravilhosa italiana, que é o famoso tiramisu. Então vamos pegar aqui um pedaço, ver como ele ficou. Olha que maravilha! E vocês vão aprender a fazer desde o mascarpone, o biscoito savoiardi e a receita inteirinha. Então olhem no meu YouTube que eu vou postar a receita lá, Paulo Ruggieri. Vamos ver aqui se ficou maravilhoso. Macio, ó. Ciao, noi vediamo.